sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. Estamos em plena terça-feira de carnaval, não é? Nesse feriado em que muitos amigos, muitos irmãos estão viajando, descansando, outros estão em seus lares, organizando algumas questões. Muitos de nós estamos em encontros espíritas, alguns na Comerge, que não vamos escutar agora, alguns nos ENEFs, Encontro Nacional da Família Espírita, e alguns, até nós mesmos, programa gravado, estamos no Centro Espírita Leon Denis, nesse terceiro dia, em que temos as oficinas, as exposições ligadas ao 40º Encontro sobre o Livro dos Espíritos, que nós convidamos a todos na semana próxima passada. Mas aqueles que não assistiram, podem ainda entrar no YouTube, podem pegar no YouTube depois, que está lá disponível a todos aqueles que quiserem. Mas aí eu estou pensando, meu irmão, minha irmã, você que está aí na sua casa, você que está aí muitas vezes atendendo as questões da família, pessoas que chegaram, pessoas que estão descansando, e que muitas vezes a gente fica um pouco incomodado em função do rompimento de uma rotina. E aí a gente pensou, a gente pede, né? E a gente tem certeza, e por isso a rádio é a emissora da fraternidade, é essa rádio querida, porque a gente trabalha como espíritas. E a gente pensou assim, o que a gente pode deixar numa terça-feira de carnaval para aqueles médiuns que estão nas suas casas, muitos impossibilitados até de irem a outros locais, né? A locais de origem. E aí a gente pensou em trabalhar o capítulo, fomos intuídos, porque a gente pensou, não, a gente foi intuído a trabalhar o capítulo 21 do Livro dos Médiuns, na segunda parte, que fala sobre a influência do meio. E aí a gente sabe que tem companheiros que estão, né, lá no meio e tem o bloco passando na sua rua, né? Estão até sem poder sair de casa porque tem um congestionamento muito grande. E aí se é médium, e se continua sendo médium até no período do carnaval. E aí Kardec vem trazendo algumas questões que a gente vai conversando. 231, primeira questão. O meio que o médium se encontra exerce uma influência nas manifestações? E aí os espíritos colocam assim: todos os espíritos que cercam o médium o ajudam tanto no bem quanto no mal. Queridos, essa questão é muito importante, porque a gente está cercado de espíritos sempre. A influência deles será exercida sobre nós, sempre. Mas essa influência pode ser exercida tanto para o bem quanto para o mal. E aí, na segunda questão, Kardec fala assim: os espíritos superiores não podem vencer a má vontade do espírito encarnado, que lhes serve de intérprete, e daqueles que o cercam? E aí os espíritos respondem: sim, quando julgam útil e de acordo com a intenção da pessoa que a eles se dirige. Mas nós já dissemos, os espíritos mais elevados podem algumas vezes comunicar-se por um favor especial, apesar da imperfeição do médium e do meio, mas então estes permanecem completamente estranhos ao fato. Então, meus amigos, vamos parar e pensar um pouquinho. A gente está em casa, muitas vezes isso é uma realidade da vida, né? Alguns companheiros ligados à drogadição, né? Na cerveja, né? Às vezes naquele churrasco com a cerveja e tudo isso, e não há nada demais. A gente observa até que nos supermercados o produto que abre logo
à frente, né, do mercado, as ofertas, em termos das bebidas alcoólicas, né, já que é uma droga consentida. Então, muitas vezes, se torna difícil nas casas as pessoas impedirem que haja essa movimentação. E a gente sabe que essa movimentação acaba atraindo espíritos similares. Não quer dizer que sejam maus, meus amigos, mas espíritos ainda ligados a essas necessidades, sofredores, inferiores, que os espíritos superiores não estão nessa questão. Em algumas situações, a essa hora da manhã, estão chegando as pessoas dos blocos, dos desfiles, que terão ligações com espíritos, não necessariamente maus, mas ainda ligados a esse tipo de influenciação, né, que gostam mesmo dessa movimentação. E aí você, médium, está na sua casa, né, acordou, tomou o seu banho, fez sua higiene, o café da manhã, e vem essa questão toda. Como é que a gente pode se proteger? Primeiro ponto, já que você acordou, e o momento da higiene é um momento interessante, que é um momento privado, né? A gente está ali no movimento privativo. Então, meus amigos, está na hora da gente fazer a nossa prece, o nosso evangelho. Em algumas casas, até o culto do evangelho no lar é algo rápido. Então, ler uma página de preparo, ler o evangelho, né? E pedir ao seu espírito protetor, pedir ao espírito protetor daquela família o auxílio. O auxílio que poderá ser para todos, mas quem está mais apto à recepção somos nós. Nós estamos mais preparados para receber aquele auxílio, calar, não entrarmos em discussões, não entrarmos em reclamação, não olharmos com o olho mau, com o olho de censura, aquele que está num comportamento mais desequilibrado. A gente vai conseguindo manter um clima de pacificação. E aí, meus amigos, a quem mais recebe, mais será exigido. E a gente sabe que o amor, ele cobre uma multidão de pecados, ele vence barreira. Então, é a hora da gente, quem sabe, preparar um café da manhã com gosto para aquelas pessoas que estão chegando, né? Ou que estão acordando de uma forma desestabilizada, né? Nada de pregação, nada de música, mas uma prece interna. Orarmos para os guias espirituais daqueles companheiros que ali estão. Vamos orar. Eles têm guias, eles têm amigos espirituais, vamos orar por eles, para que a pessoa consiga, né? Eles consigam reequilibrar, consigam utilizar algum fluido. Vamos envolver os cômodos da nossa casa nessa ambiência de pacificação. E é nesse ponto que o estudo vai servir muito. Porque a gente pode ir andando devagar por cada cômodo, por exemplo, pensando numa parábola de Jesus, pensando num trecho que a gente leu, pensando numa reunião, pensando devagarzinho, pedindo ajuda para responder com gentileza as questões que vierem até nós, as perguntas, né? Colocarmos Jesus para não absorvermos as críticas, as ironias. Eu sei que é difícil, meus amigos, mas é um momento de prova que todos nós passamos. E aí a gente vai atraindo o quê? A companhia, a simpatia de um espírito bom, que haverá de nos ajudar, que haverá de nos sustentar na tarefa, né? Que é uma tarefa que nós temos que, para aquele dia. Naquele dia, nós temos isto e precisamos de sustentação. Tenho um livrinho, o livrinho é carinhoso, que eu gosto muito, que foi recebido por espíritos diversos, né? Lá no Lar de Teresa. E esse livro foi editado, a primeira edição foi em 2002, Evangelho em Prosa e Verso.
E aí nós temos uma poesia muito interessante, trazida pelo irmão Francisco no dia 12 de maio de 2000. E ele fala assim: luz e bênção. A palavra é luz, mas o silêncio é bênção. A luz clarifica, a bênção recompõe. O conhecimento eleva, a bondade sublima. Com o conhecimento, compreendemos a vida. Com a bondade, salvamos vidas. A crença aponta caminhos. A fé transporta montanhas. Com a crença, não pervagamos a esmo. Com a fé, alcançamos meta. Que em nossos corações perdure a luz já conquistada, mas que vossos pés sigam as pegadas do Mestre, pois só Ele tem o poder de nos doar, como prêmio ao nosso esforço, a bênção da paz imperecível. Então, gente, é assim, né? A gente com a doutrina já aprendeu muita coisa. E esse muito que nós aprendemos já faz com que nós possamos ter uma blindagem para não cairmos em determinados desacertos, em determinadas dificuldades. Mas o outro ou aprendeu e não quer usar, ou aprendeu e está bloqueado, ou não aprendeu. Então a gente às vezes acha que é pelo mundo falar, não faz isso não, vê como é que você está. Na hora da crise, não é hora de nós falarmos alguma coisa. É a hora do silêncio, é a hora do acolhimento, é a hora de oferecer ao outro a melhor parte para que haja um registro de amor. E às vezes não é o outro, é os outros, aquelas companhias espirituais que vêm acompanhando os nossos queridos, quem está em nossa casa. Então é perseverar no bem que já conhecemos, é perseverar na imagem de Jesus que já sabemos. E essa perseverança, com toda certeza, ela é estimulada pela nossa Rádio Rio de Janeiro. Nós temos, nesse período todo, que é o período de carnaval, uma programação espírita. Às vezes fica difícil, né, se você escuta alto, mas a gente sabe que hoje as pessoas vivem muito das mídias sociais. Até os carnavalescos vão estar nisso. Então, que tal botar o seu fonezinho de ouvido, né? Coloca lá no aplicativo e vai ouvindo, e vai pensando, e vai comungando com os amigos. Essa ambiência de amor, isso também ajuda a ambiência geral da nossa casa, não é? É um momento, é uma oração, sem ser a oração formal, mas é o convite ao bem, é o convite à paz, é o convite ao equilíbrio. Então tudo isso vai penetrando nos nossos lares. E é por isso que a gente sempre fala do nosso esforço. Eu sei que é esforço, meus amigos. Eu sei, principalmente nesses meses iniciais do ano, a despesa financeira é muito grande, né? Alguns amigos com as escolas, é o IPTU, IPVA, os impostos que a pessoa precisa pagar, então fica difícil. Mas assim, se cada um de nós puder oferecer o óbolo da viúva, a nossa rádio continuará prestando esse serviço 24 horas por dia, 7 dias da semana. E a gente pode até avaliar, no dia de hoje, você, meu irmão e minha irmã, que não pôde ir para o ambiente da Casa Espírita através dos encontros, né? Olha como a rádio está sendo útil. Olha como nesses momentos em que a gente é convidado à oração, em que a gente é convidado ao entendimento, como isso tem evitado brigas, dissensões, dificuldades. Então, é essa situação que a rádio nos traz. E a gente hoje está aproveitando, falando sobre a influência do meio. A gente sabe que o meio fica muito sobrecarregado por paixões, por licenciosidades,
por dificuldades, né? Até por discussões, tudo isso congestiona o meio em que nós vivemos. Mas observa, meu amigo, minha irmã, meu irmão, você que está nesse momento sintonizado, você está colaborando com Jesus, com a espiritualidade, para sanear pelo menos a ambiência do seu lar. E a partir daí, isso pode ser estendido a uma coletividade, né? E aí a gente vai aproveitando, falando sobre o meio, abrimos aqui no Evangelho, em prosa e verso, uma outra poesia do nosso irmão Francisco, em 1978. Esse livro foi editado pelo Lar de Teresa, mensagem recebida pelo Lar de Teresa. Olha só, meus amigos, que interessante. Falar muito, falar pouco. Faz muito bem quem se cala ante as surpresas da vida. Às vezes, por muita fala, a causa fica perdida. Falar muito, falar pouco, o que será bom para a paz? Mas se você vive rouco, é porque fala demais. É no silêncio da espera que a semente se faz flor. Um botão na primavera nos fala sempre de amor. É no silêncio da prece que a alma se une a Deus. Mas prece muito falada lança nuvens pelos céus. Se você perdoa, cale. A mágoa muito lembrada é pedra em sua estrada. Mas se você ama, fale. Palavras que o tempo guarda nas dobras do coração é a palavra de esperança que se diz a cada irmão. Uma das mágoas que eu trouxe para este lado da vida foi dizer pouco, eu te amo, a minha filha querida. Então, meus amigos, nesse momento, né, às vezes, a gente até não consegue falar eu te amo. Mas a gente pode provar o nosso amor através dos gestos. Sendo solícito, fazendo... Isso eu aprendi no pequenininho da minha casa, né, da minha vida. Fazer aquilo que a pessoa gosta. É um mimo. Aquela caminha limpinha, né? Aquela comidinha bem feitinha, bem temperadinha. Não precisa ser nada sofisticado, não. Aquele prato simples que você oferece àquela pessoa, aquela refeição simples, né? Aquele bolinho, aquele pudinho, o que a gente sabe que a família gosta. Então, a gente fazendo isso vai ficar uma marca de amor no coração do outro. Pode ser até um motivo de despertar, em que a pessoa fala assim, puxa vida, eu fiz grosseria, eu cheguei mal e a pessoa continuou me servindo. Continuou oferecendo melhor. E isso vai ser um registro no coração do outro. Mas se não for no coração do outro, será um ponto de sustentação para os guias amigos daquela criatura. E aí a gente vai, né, começar a pensar, a gente vai começar a se alegrar, a gente vai começar a se sentir fortificado, a fazer cada vez mais e melhor. Porque o guia espiritual, o amigo espiritual, muitas vezes ele não tem chance de chegar à pessoa naquele estado de ânimo, porque a pessoa está desarvorada, está com um campo mental, uma psicosfera desorganizada. E ele não consegue chegar ao seu protegido, mas ele poderá nos utilizar. E aí, nos utilizando, oferecer o melhor, né? Oferecer fluidos, psicosferas restauradora para aquele irmão, que na verdade vai precisar de um tempo, porque a gente sabe que é um desgaste muito grande, e como nós falamos da quarta-feira de cinzas, vem esse nome por quê? Porque dentro da Igreja Católica, a pessoa volta para receber a bênção, né? A absolvição assim, dos pecados, vamos colocar entre aspas, cometidos durante esse período de carnaval, né? Então,
Simbolicamente, a gente pode observar o desgaste fluídico, o desgaste mental, emocional e o próprio desgaste físico mesmo. E a gente sabe que isso não é tão rápido. Pode ser rápido no bebezinho. O bebezinho, no instantinho ele chega, né? Ele consegue se refazer porque é pequenininho. Mas o bebezinho, ele nem pula carnaval, né, gente? Ele nem pula. Ele tá ali, às vezes, com os paizinhos no bailinho infantil, tudo isso. Ele não tá ali. Mas o adulto, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais com maiores dificuldades nesse refazimento. E aí a gente fica pedindo sempre a ajuda alimentar. A gente sabe que tem até os sucos detox, as comidas detox, as dietas no pós-carnaval, né? Para o refazimento. E aí, meus amigos, a gente gostaria muito que essa manhã fosse uma manhã de paz. A gente gostaria muito que essa manhã fosse uma manhã de luz, de alegria, de refazimento das suas forças, de bom ânimo, coragem, para você ter uma linda terça-feira com Jesus. E aí a gente vai trazer uma poesia que foi musicada, de Alta de Souza. Eu não vou cantar não, tá, gente? 1971. Mas é uma poesia musical. E que, se você conhece, vai cantando por aí. Cantiga de Paz. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade, surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeitem teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura o campo, sem falar de sua dor. E assim que a nuvem passa, a terra generosa desabotoa em flor. Imita a natureza, que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. É uma belíssima cantiga de paz da nossa Alta de Souza. E você, meu irmão, que nesse momento está passando pela prova da incompreensão, o desafio da paciência, da tolerância, o difícil exercício do silêncio, a coragem da fé, tenha certeza que daqui a pouquinho, tal qual a natureza que se desfaz em luz até o entardecer, e quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer, uma estrela de luz, queridos, há de brilhar no seu coração, pelo tempo bem vivido, pela fidelidade a Jesus, pela fidelidade à doutrina espírita, pela fidelidade ao amor. E com certeza você vai receber e já está recebendo o abraço do seu guia espiritual, deste amigo de Jesus. Muita paz, amigos, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.